Direito desta semana é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. As aulas introduzem a legislação do ECA, falam sobre a autorização para viagens e explicam os atos infracionais. Quem ministra é o professor Wallace França. Olá, meus caros telespectadores do Saber o Direito, sou o professor Wallace França e dando continuidade aos nossos estudos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Já vimos o conceito de criança, o conceito de adolescente, em relação ao que é a nossa primeira infância, falamos ali das consequências jurídicas relacionadas aos atos infracionais que são praticados tanto por criança quanto por adolescente, lembramos das medidas protetivas, irei aprofundar as medidas socioeducativas. Se acalme, iremos continuar. Eu só dei aquela pincelada nas medidas socioeducativas porque eu queria que você soubesse em relação a quem elas eram aplicáveis. Falei dos casos de flagrante de ato infracional, flagrante delito e também da aplicação da famosa súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, ok? E nesta aula, falarei de um tema muito importante e muito específico, que causa muita confusão na prática. Falarei da viagem, da autorização para viajar e da autorização de hospedagem, ok? Sendo mais importante, a autorização para viajar. Utilizarei como base o nosso livro do professor Paulo Henrique Aranda Fuller, vou colocar aqui na tela para vocês, um livro muito bom também. Então, já apresentei um primeiro livro lá do Rogério Sanches, um livro excelente, e agora uma segunda indicação, caso você queira aprofundar seus estudos em Direito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Tranquilo? Podemos iniciar, então, a nossa autorização para viajar. Se você quiser acompanhar através da legislação, e eu acho isso um ponto importante, tá? Acompanhar através da legislação faz com que você leia o artigo de lei e na hora que você vai fazer a prova, o concurso, a prova de ordem, você lembre bem daquele artigo. Porque normalmente cai a cópia do artigo. E às vezes eu ensino aqui meia, 1 hora, 2 horas, você não leu o artigo, chega na hora da prova, está lá o artigo. Então é muito importante que você estude conjuntamente com a leitura do artigo de lei. Todo estudo que tem legislação, seja para concurso, seja para OAB, você tem que ler a lei conjuntamente. Abre o seu vade-mecum e vai marcando os artigos que você achar mais interessante, os artigos mais importantes, ok? Isso é extremamente importante para trabalhar a sua memória visual. Perfeito? Tranquilo? Então, voltando para a nossa autorização para viajar, falando da autorização para viajar. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é que a criança e o adolescente, em relação a alguns tipos de viagens, eles possuem restrições. Eles não são livres para viajar. Ah, vou viajar aqui. Não, não é bem assim, não. Existem restrições em relação à viagem, ok? E restrições em relação à hospedagem. A restrição de hospedagem está prevista no artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As restrições relativas à viagem é o artigo 83 e 84, e um pouquinho no 85. Os artigos mais importantes, 83 e 84, diferenciando 83 e 84. Continuando, a diferença do 83 para o 84, que eu acho interessante, é que o 83, ele trata das viagens que eu chamo de viagens nacionais, tá? Viagens nacionais. E o 84 trata da viagem internacional. Como é que o ECA fala sobre isso? O ECA, nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ao tratar da viagem nacional, ele fala que é a viagem para fora da comarca, não é viagem interestadual. A viagem interestadual é uma viagem nacional, é viagem para fora da comarca. Mas uma viagem entre comarcas distintas, mesmo que dentro do mesmo estado, já há regramento pelo ECA. Agora, a viagem dentro da mesma comarca, não há que se falar em regramento do ECA, ok? Viagem, a criança, por exemplo, a criança, ela viaja dentro do mesmo, normalmente comarca é igual ao município, não sempre, mas na maioria das vezes comarca é igual ao município. A comarca é aquela região por a qual o juiz da infância e juventude é responsável, tá? Aquela comarca tem um juiz responsável. Se for para outra comarca, é outro juiz. Logo, aquele juiz tem que autorizar, ok? Alguns casos o juiz autoriza e outras exceções que eu vou trazer para vocês. Uma criança que viaja dentro da comarca, por exemplo, ir na van da escola, para a escola, precisa de autorização? Não. Viagens dentro de comarca
eu não preciso de autorização. Agora, se a criança for sair da comarca, aí veremos os casos especiais, ok? Aí sim veremos os casos especiais. Perfeito? Então, primeiro ponto, viagem nacional, a viagem nacional, que é o nosso artigo 83, e o segundo é a viagem internacional, que é a viagem para fora do país. Aí não tem problema, né? Viagem para fora do país, viagem internacional, regrado pelo nosso artigo 84 do ECA. Perfeito? Primeiro ponto que eu acho extremamente importante, mas é muito importante mesmo, e pouca gente sabe disso, tá? Muito pouca gente sabe disso. Porque não está tão claro na lei. Só depois que eu falo, você vai ler e você entende. O artigo 83, quando ele vai regrar a viagem para fora da comarca, ele traz restrições de viagem somente para as crianças. Vou repetir para você entender bem. O artigo 83, quando ele traz restrições de viagem, ele só fala da criança. Ele não fala do adolescente, e você já sabe a idade. Olha a importância de saber a idade aí. Somente a criança é que tem restrições para viajar para fora da comarca. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: o adolescente, 12, 18, você não vai errar mais. O adolescente, ele é livre para viajar dentro do território nacional. Então, o adolescente é livre para viajar dentro do território nacional. Por quê? Porque o artigo 83, que trata da autorização para fora da comarca, só traz restrições para a criança. Perfeito? Entendemos isso? Tranquilo? Então, dentro do território nacional, o adolescente pode viajar. Para a criança, eu tenho restrições. Com exceções, é claro, que iremos trabalhar. E na viagem internacional, as restrições trazidas pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são relativas à criança e ao adolescente. Entendemos isso? Então, para a viagem para fora da comarca, tanto criança quanto adolescente, para fora da comarca não, para fora do país, melhor dizendo, tanto criança quanto adolescente têm restrições. Só podem viajar nos casos previstos na legislação. Perfeito? Tranquilo? Existe aí até uma brincadeira que eu faço em relação ao ECA, é que o adolescente, ele é livre para viajar dentro do território nacional, mas ele não pode se hospedar. Para a hospedagem, há restrições. É mole. Ou seja, viajar não tem restrição, mas se ele fosse hospedar, um adolescente fosse hospedar em algum hotel, motel, pensão ou congênere, tem restrição. Ele tem que estar acompanhado dos pais, ele tem que estar autorizado pelos pais, autorizado judicialmente. Se não houver autorização, ele não poderá se hospedar. Viajar pode, hospedar não pode. Costumo dizer que isso foi um erro do ECA. O ECA foi trazer restrições, mas na hora da hospedagem fica meio que contraditório, né? O adolescente quer viajar, ele não precisa de autorização para viajar, mas ele precisa de autorização para se hospedar. Um pouco contraditório, mas isso é bom para concurso, né? É bom para prova mesmo, que tu fala, isso aqui que você pega. Inclusive, provavelmente, coloquei uma questãozinha aí no quiz. Outro ponto que eu acho que é extremamente importante, que você tem que entender é o seguinte: quando eu falo que é necessária a autorização, eu estou dizendo que é uma autorização por escrito normalmente, tá? Se for necessária uma autorização, ela tem que ser por escrito. E existem casos em que não é necessária autorização, mas existe um poder familiar dos pais em relação aos filhos. Então, não é necessária autorização, ou seja, o adolescente é livre para viajar. Se ele for parado pela polícia, ele não precisa apresentar uma autorização, mas a mãe dele tem que ter consentido com aquela viagem, porque a mãe, ela tem poder familiar. Veremos os casos em que mãe e pai, né, viagem exterior tem que ter autorização dos dois. O pai, por exemplo, pode viajar com o filho, mesmo criança, tá? O pai pode viajar com o filho, mesmo criança. Precisa de autorização da mãe? Não. Mas quando eu falo que não precisa, é uma autorização por escrito. Logo, é lógico que precisa do consentimento dela, senão o bicho pega em casa, né? Logo, é lógico que precisa do consentimento dela. Ok? Tranquilo? Esses pontos querer trabalhar, tá? Então, primeiro ponto, viagem nacional. Restrições somente às crianças. Preconiza o nosso artigo 83 que nenhuma criança poderá sair da comarca desacompanhada de seus pais se não tiver autorização judicial. Então, o que o 83 fala? Olha, a criança não pode sair da comarca desacompanhada, se ela não tem autorização judicial.
vamos interpretar, vamos, melhor dizendo, traduzir esse 83. O 83 fala assim para a gente, olha, a criança não pode sair da comarca, regra. Só que existem muitas exceções. A primeira exceção é acompanhada pelos pais. Primeira exceção, acompanhada pelos pais. Segunda exceção, autorizada judicialmente. Essa autorização, ela pode ter validade por até 2 anos, tá? Autorização judicial para a criança sair da comarca. E essa autorização também, ela também pode ser aplicada na regra internacional que eu vou falar, que também pode ter por validade por 2 anos. Ok? Então, primeira exceção, acompanhada dos pais. Segunda exceção, autorizada judicialmente. Vou falar inicialmente da primeira exceção, depois eu continuo com as demais. Quando eu falo acompanhada dos pais, pergunta importante. Será que é necessário que ela esteja acompanhada de ambos os pais ou basta somente um dos pais? Quando eu falo acompanhada dos pais. Quando o ECA quer que os 2 pais estejam presentes, ele fala ambos. Se o ECA não falou, eu falo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ok? Se o Estatuto não falou, basta um dos pais. Então, uma criança acompanhada de um dos pais, ela pode viajar dentro do território nacional. Perfeito? E agora eu irei tocar na ferida das mulheres agora, natural, tá? Natural. Qual é a ferida? Pergunta primeiro, depois resposta. Vou fazer a pergunta. O pai que não tem a guarda, normalmente a guarda é da mãe, né? O pai que não tem a guarda da mãe, ele pode viajar com o filho ou filha, criança, bebê, 2 anos, 1 ano e meio, 6 meses, sem autorização da mãe? Todas as mulheres que têm filha vão falar, tá doido? Mas tá doido? Nunca que eu vou deixar. Pode. Por quê? Porque ele não tem a guarda, mas ele é pai. Ele não perdeu o seu poder familiar. Logo, sendo ele pai, ele pode viajar com seu filho, porque o filho, a criança, estará acompanhada de um dos pais. Basta que seja um dos pais. Aí eu deixei claro para você, será que é necessário o consentimento da mãe? É lógico, né? Senão está fugindo com a criança. A mãe tem que ter ciência, né? Ele não tem a guarda, mas ele é pai. Ele tem o poder familiar. E o que eu estou falando vale o inverso, né? A mãe também pode viajar. Sem a respectiva autorização. E quando eu falei autorização, é porque se for parado pela polícia, precisa apresentar uma autorização? Não. Se eu estiver com a minha filha viajando, em qualquer lugar do Brasil, eu e ela, é necessário uma autorização? Não, não é necessário uma autorização. Logo, lógico que eu tenho que comprovar que é pai, né? É lógico que eu tenho que comprovar que é pai. Perfeito? Então, primeira forma que a criança pode viajar, acompanhada dos seus pais, basta um deles. Segunda forma, a criança pode viajar para fora da comarca, autorizada judicialmente. Autorizada judicialmente é uma modalidade não muito utilizada, porque existem tantas exceções que normalmente não se utiliza a autorização judicial, ok? Dando continuidade. Também é possível que a criança possa viajar para fora da comarca, se for em caso de comarca contígua. Professor, o que era uma comarca contígua? É aquela que existe uma continuidade do território separadas por uma divisa. Ou seja, uma está ao lado da outra, nosso português bem claro. Uma está ao lado da outra, colada na outra. Se uma comarca está colada na outra, é possível que a criança viaje em comarca contígua. E às vezes, a comarca ao lado, normalmente a cidade ao lado, ela tem ali uma escola melhor, ela tem um suporte maior, e a criança vai todo dia para a escola. Normal, ok? Cuidado com esse caso concreto, que eu vou te passar agora. Imagina que a criança mora em Paracatu. Ela mora em Paracatu, Minas Gerais. É um pouco longe, mas dá para utilizar o exemplo, longe as cidades. Só que aí ela estuda em Cristalina, Goiás. São cidades coladas, tá? Paracatu e Cristalina. Será que nesta viagem ela pode, por serem comarcas contíguas, ela poderá viajar? Digo, somente por serem comarcas contíguas, ela não pode viajar. Professor, você acabou de me ensinar que poderia. Cuidado, cuidado. É possível a viagem em comarcas contíguas que sejam
do mesmo estado da federação, da mesma unidade federativa. E nesse caso, um município pertence ao estado de Minas Gerais, o outro pertence ao estado de Goiás. Logo, esta exceção não é válida. Pode adentrar em outra exceção, mas nesta não. Esta exceção de comarcas contíguas somente é válida para comarcas do mesmo estado da federação ou da mesma unidade federativa. Tudo bem? Tranquilo? Outra exceção em que a criança poderá viajar, lembrando que a exceção, todas as exceções elas existem por si só. Ou ela está acompanhada dos pais, pode viajar, ou está autorizada judicialmente, pode viajar, ou é comarca contígua, pode viajar. Se é comarca contígua, eu preciso de autorização judicial? Não. Eu preciso estar acompanhado dos pais? Não. As exceções não são cumulativas, elas existem por si só. Basta estar na exceção para poder viajar. Ok? Tranquilo? Próxima exceção. Viagem fora da comarca em regiões metropolitanas. As crianças podem viajar em regiões metropolitanas. Essa exceção eu discordo, mas está no estatuto, ok? É possível viajar em regiões metropolitanas. Então, a viagem em regiões, normalmente ali, região metropolitana, ela está junto dentro de uma capital, né? As cidades que circunvizinham uma capital, a criança pode viajar nessa região metropolitana. Sem estar acompanhada dos pais, sem estar autorizado judicialmente, e às vezes, a região metropolitana normalmente é comarca contígua, mas às vezes não, tá? Ela pode ali mesmo que não seja comarca contígua. Por que eu discordo? Tá? Porque eu discordo do seguinte ponto. Imagina que uma mulher, ela roube uma criança dentro do ABCD ou ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo, e ela vai lá para São Paulo. Ela pode. Rapaz, essa criança nunca mais vai ser encontrada na vida dela. Ela nunca mais vai ser encontrada na vida dela, para você ter uma ideia. Então, essa viagem dentro de região metropolitana, que é autorizada a criança sem nenhuma autorização, eu discordo porque normalmente facilita aí o tráfico de crianças, tá? Facilita o tráfico de crianças. Perfeito? Tranquilo? Existem mais duas hipóteses de exceção em que a criança poderá viajar. A próxima hipótese é tranquila. A próxima hipótese é quando ela estiver acompanhada de ascendente. Só que não sejam pais, né? Porque os pais já é uma exceção, né? Com os pais pode. Quando eu falo de ascendente, estou falando de avô. A criança pode viajar com o avô, com a avó, sem problema nenhum. Desde que comprovado documentalmente o parentesco. É fácil o avô comprovar porque na certidão de nascimento da criança tem o nome do avô. E o avô ou a avó vai estar com o documento. Então, uma avó que queira viajar com as crianças, fique à vontade, dentro do território nacional, tá? Estou falando da viagem nacional, depois eu trago as regras de viagem internacional. Então, dentro do território nacional, as viagens para fora da comarca, desde que o avô e a avó comprove documentalmente o parentesco, é possível viajar com tranquilidade, tá? Desde que comprove documentalmente o parentesco. Continuando, nesta mesma exceção, existe uma outra hipótese, que é a viagem acompanhada, além do ascendente, de um colateral maior de idade, desde que seja um colateral até o 3º grau somente, tá? Colateral maior até o 3º grau. Primeiro, o que é o colateral? O colateral é aquele que não está na sua linha de base genealógica, não é nem para cima, nem para baixo diretamente. Não é pai, avô, não é filho, neto. Por exemplo, o irmão está ao lado, é colateral. Irmão é colateral de 2º grau. Você pode viajar com seu irmão maior de idade, tá? Pode, desde comprovado documentalmente o parentesco. Desde que seu irmão seja maior de idade e comprove, porque ele é o colateral de você até o teu pai, uma linha, do seu pai até seu irmão, 2. Colateral de 2º grau, ok? Continuando. Você pode viajar com seu tio, casos de prova, sempre tio. Tio pode? Tio é colateral de 3º grau, pode, tá? Tio é colateral de 3º grau. Posso viajar com meu tio comprovando, criança, estou falando de criança, comprovando documentalmente o parentesco? Sim. Professor, como é que eu vou comprovar documentalmente o parentesco com tio? É difícil? Não.
A criança, ela tem a certidão de nascimento. Ela tem lá a certidão de nascimento, que vem o nome do avô. E o seu avô é pai do seu tio. No documento do seu tio tem o nome do pai dele. Tem que bater o nome do seu avô com o nome do pai do seu tio. Comprova que é tio. Ok? Tranquilo? E você pode viajar também com o seu primo. Melhor dizendo, vou utilizar um termo aqui, um termo utilizado na prática. É possível viajar com o primo de primeiro grau? Professor, você acabou de me falar que é possível até o terceiro grau. O primo de primeiro não pode? Cuidado, o termo primo de primeiro grau é tecnicamente incorreto. Primo é colateral de até quarto grau. Tá? Primo é colateral de quarto grau. Logo, o primo não entra nessa exceção, tá? Você não pode viajar com seu primo somente comprovando documentalmente o parentesco. É possível em outra hipótese, nessa não. Tá? Na hipótese de parentesco até terceiro grau, o primo de primeiro grau, ok? É colateral, o primo é colateral de quarto grau. Tá? O primo de primeiro grau, que é colateral de quarto grau, ele não poderá viajar somente comprovando documentalmente o parentesco. Tudo bem? Tranquilo? Existe mais uma exceção. Você já está ficando craque em viagem, tá? Você já está ficando craque em viagem. Só que existe mais uma exceção. Antes de falar dessa exceção, iremos fazer uma questão para você testar o seu conhecimento. Quiz para mim aí na tela. Os irmãos Vitor, 9 anos, Luiz, 10 anos e Lucas, 12 anos, irão viajar. Vitor viajará desacompanhado para a comarca contígua à de sua residência, na mesma região metropolitana. Enquanto Luiz e Lucas irão sozinhos para outro estado, será necessária a autorização de viagem, letra A, somente para Vitor, letra B, somente para Luiz, letra C, somente para Lucas, letra D, para Vitor e Luiz. Perceba que agora eu tenho uma questão mais difícil, uma questão ali mais rebuscada, que tem um detalhe a mais. Vamos aos detalhes, para você não errar uma questão dessa em prova. Uma questão mais difícil mesmo, essa aqui eu comecei a apertar. Na primeira aula, eu peguei leve, fazia parte do jogo. Agora eu já posso cobrar um conhecimento mais aprofundado de você. Eu tenho 3 irmãos, com idades 9, 10 e 12 anos. Olha o 12 aí, 12 anos. O Vitor, de 9 anos, viajará para a comarca contígua, região metropolitana. Ele precisa de autorização? Não, ele não precisa de autorização. O irmão que tem menos de 12 anos vai para outro estado. Ele precisa de autorização? Sim, ele precisa de autorização. Porque ele vai para outro estado, é uma viagem para fora da comarca e ele é criança. E ele não está em nenhuma hipótese de exceção. Tá? Ele não está em nenhuma hipótese de exceção. O outro irmão, ele tem 12 anos. Olha a malandragem da questão. Se ele tem 12 anos, ele é adolescente. Sendo ele adolescente, não é necessária uma autorização de viagem para ele. Ele poderá viajar. Lembrando que é necessária autorização para hospedagem, se ele estiver sozinho, ok? Porque ele é adolescente. Então, para o adolescente, ele pode viajar sem que seja necessária uma autorização dos pais, não está acompanhado dos pais. Pode viajar, não precisa estar acompanhado, não precisa de autorização judicial, não precisa ser somente comarca contígua, ele pode viajar dentro do território nacional. Com essas informações, a nossa questão fica tranquila. A resposta à nossa questão fica fácil. Coloca para mim na tela para a gente poder fechar a questão. Então, na tela está lá. Somente é necessária a autorização de Luiz. Por quê? Luiz tem 10 anos, Lucas tem 12 anos. Então, Luiz, tendo 10 anos, para ele é necessária uma autorização de viagem. Lucas tem 12 anos, não precisa. Vitor tem 9, só que Vitor viajará em comarca contígua, em minha região metropolitana. Para Vitor não precisa, ok? Somente para Luiz, que tem 10 anos, e viajará para fora da comarca. Tá vendo como é que fica uma questão, essa questão difícil, tá? Uma questão que pega muita gente, que derruba muita gente. Mas é uma questão que, tendo os conhecimentos, você responde com tranquilidade. Continuando, estou devendo a você mais uma exceção, para podermos fechar as viagens nacionais. Perfeito? Próxima exceção. Eu costumo dizer, aqui no português mais informal, o seguinte, que o ECA, ele proíbe a viagem nacional para criança. Só que ele excepciona. Ele proíbe e excepciona. Eu costumo dizer assim, ó, ele fecha, mas depois ele abre tudo. Ele cria tanta exceção
que na prática é muito fácil viajar. Última exceção, a criança poderá viajar acompanhada de pessoa maior de 18 anos. Ela poderá viajar acompanhada de pessoa maior de 18 anos. Me faça a pergunta, você vai me fazer a seguinte pergunta: professor, para que existe a exceção do colateral se ela pode viajar acompanhada de qualquer pessoa maior de 18 anos? Calma, são hipóteses diferentes. Em relação a estar acompanhada de pessoa maior de 18 anos, a criança poderá viajar desde que esteja autorizada pelos pais. Nessa autorização, não é necessária a firma reconhecida, tá? Basta uma autorização por escrito tranquila, ok? Então, se a viagem é para uma pessoa maior de 18, acompanhada de uma pessoa maior de 18 anos, é necessária uma autorização dos pais. E quando eu falo autorização dos pais, basta um dos pais. Não precisa dos dois, ok? Basta um deles. Exemplos muito comuns na prática. Criança vai participar de um passeio da escola. A mãe autoriza para que ela vá acompanhada de pessoa maior de 18 anos, normalmente vai no nome da professora. Outro exemplo que não é comum, mas é possível na prática. Não é muita gente que sabe isso não, mas é possível na prática. Pais separados, a mãe mora em Brasília, o pai mora em Fortaleza. É possível que a mãe envie a criança de avião para o pai. Mas ela está viajando sozinha, sim, acompanhada de pessoa maior de 18 anos, autorizada por escrito pela mãe. A própria empresa disponibiliza isso, vai acompanhada da aeromoça, da comissária de bordo. Ok? É possível, acompanhado de pessoa maior de 18 anos, desde que autorizada pelos pais. Eu tenho uma história que mostra esse exemplo e você não erra nunca mais. A criança, de até 11 anos, lógico, fez 12 anos adolescente, Joãozinho lá com 11 anos, ele queria ir na viagem da escola. Ele queria ir na viagem da escola. Para ir na viagem da escola, só é possível com autorização dos pais, porque vai acompanhado da professora. E aí ele vai na mãe dele, fala assim: mãe, vai ter uma viagem da escola, eu queria ir. A mãe fala assim: não vai, você não vai. Só que Joãozinho, com 11 anos, é esperto. Aí ele vai no pai dele. Ele sabe, já leu o estatuto, que é necessária tão somente uma autorização de um deles. Basta de um, aí ele vai no pai, fala assim: pai, eu preciso de uma viagem da escola. E eu já falei com a minha mãe. Minha mãe deixou. Mas você é o pai. É você que manda na casa. É você que tem... A sua autorização tem mais peso, pai. Autorize-me a ir na viagem da escola. Só assinar aqui, ó. Só assinar aqui. Não estou falando para as crianças fazerem isso, muito menos... Já vi até criança falsificar a assinatura de pai. Por favor, não faça isso. É ato infracional. O pai fala assim: por mim, tudo bem, pode ir. Mas eu vou falar com a sua mãe antes. A estratégia não andou errado. Aí a criança normalmente passa para uma próxima estratégia. Qual é a próxima estratégia? O menino vai falar assim: pai, tem uma menininha lá na escola que eu estou de olho. E aí nessa viagem aí eu quero conversar com ela e tal. Me ajuda aí para ir nessa viagem. Aí o pai fala assim: agora sim, meu filho. Agora você vai nessa viagem de qualquer jeito. Deixa que eu falo com a sua mãe. Lembrando, né, que quem manda na casa é a mãe. A mãe que normalmente é a que assina, é a que vai lá na reunião da escola, é que trata desses assuntos. Então, bastava a autorização do pai? Bastava. Basta a autorização da mãe? Basta. Ou do responsável. Se a criança não tem pai nem mãe, ou tem um responsável, um guardião, basta a do responsável. Então, ela pode viajar acompanhada dos pais ou do responsável. Então, tem lá uma pessoa que tem a guarda. Ela pode viajar com essa criança? Pode, porque ela é a responsável. Tudo bem? Tranquilo? E com isso, fechamos todas as exceções em que a criança pode viajar. Recapitulando, criança não pode viajar para fora da comarca, mas poderá, se estiver acompanhada dos pais, basta um deles, estiver autorizada judicialmente, se for comarca contígua ou mesmo, comarca contígua desde que no mesmo estado da federação, região metropolitana, acompanhada de ascendente ou colateral até o 3º grau maior, desde que comprovado documentalmente o parentesco. Não precisa de autorização dos pais, não precisa. Ou, por último, acompanhada de pessoa maior. Acompanhada de pessoa maior. Desde que autorizada pelos pais. Basta uma autorização simples, tá? Basta somente uma autorização simples. Não é necessário uma escritura pública, uma autorização em cartório. Não, basta. Normalmente a própria escola dá um modelinho lá só para a mãe assinar, né? Basta, ok? Então, vimos as regras de viagens nacionais. Os casos em que a criança pode viajar
são as exceções, e também vimos a questão da hospedagem. Com isso, já podemos fazer mais um teste de conhecimento. Coloca o quiz para mim aí na tela. Fernanda, 17 anos, viaja de São Paulo para Santa Catarina, na companhia do seu namorado Flávio, maior. No destino, informam que a adolescente não possui autorização dos pais e apresentam o voucher do hotel em que irão se hospedar. A situação dos namorados quanto à viagem e ou hospedagem está: letra A, regular, pois é dispensável a autorização dos pais da adolescente para a viagem e a hospedagem. Letra B, irregular, pois é indispensável a autorização dos pais para a adolescente para a viagem e a hospedagem. Letra C, regular, pois a adolescente está na companhia do namorado, que é maior. Letra D, irregular, pois a adolescente precisa da autorização dos pais para a hospedagem. Perceba que é uma questão também tranquila, que você precisava ter os conhecimentos do artigo 82 e do artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. A Fernanda ela tem 17 anos, ela é adolescente. Se ela é adolescente, ela pode viajar dentro do território nacional? Pode. É necessária uma autorização dos pais? Não, ela pode viajar. No entanto, para a hospedagem, é necessária uma autorização para que ela possa se hospedar, ou ela se hospeda acompanhada dos pais, ou autorizada. Então, é necessário, se ela está acompanhada do namorado. Então, nesse caso, é necessária uma autorização dos pais para que ela possa se hospedar. Uma contradição do ECA, porque viajar pode, né? Ela pode viajar, ela pode acampar, mas na hora de se hospedar ela não pode. Para mim, uma contradição do ECA. Portanto, na tela para a gente, com o nosso gabarito. Na tela está lá, ó, a situação dela é irregular, pois a adolescente precisa de autorização dos pais para a hospedagem. Para a viagem, não é necessária essa autorização. Tudo bem? Tranquilo? Podemos ir adiante? Vamos lá. Continuando. Tratei agora de viagem em âmbito nacional, viagem para fora da comarca. Agora iremos falar da viagem para fora do país. Tá? Viagem para fora do país. Em relação à viagem para fora do país, tá? Em relação à viagem para fora do país, o ECA é mais rígido, lógico, para evitar o tráfico internacional de crianças e adolescentes, inclusive para fins de prostituição. Ok? O ECA tem que ser mais restritivo. Logo, a primeira restrição que você tem que entender é a seguinte: adolescente que não entra na regra da viagem nacional, entra na regra da viagem internacional. Ou seja, em regra, é proibido. Nem criança, nem adolescente poderão viajar para fora do país, salvo as exceções previstas em lei. Tá? Salvo as exceções. Nem criança, nem adolescente poderão viajar para fora do país, salvo as exceções previstas em lei. Aqui tem um ponto importante que eu costumo falar assim, para você decorar. Existem três exceções previstas no ECA. Tá? 3 exceções previstas no ECA. Eu vou trazer as 3 exceções. Existe uma exceção, mais uma exceção, prevista numa resolução do CNJ, tá? Do Conselho Nacional de Justiça. Então, primeiro eu trago as 3 exceções, depois eu falo da seção do CNJ. Olha como é fácil entender as 3 exceções para a viagem internacional previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. São histórias. Você vai lembrar das histórias. Então, são 3 histórias. Lembrando das 3 histórias, você não erra as 3 exceções. Primeira exceção eu costumo chamar de viagem perfeita. Qualquer momento que você esteja me assistindo, você sabe o que é a viagem perfeita. Todo mundo sabe o que é a viagem perfeita. A viagem perfeita é aquela que toda criança sonha. Vai o pai, vai a mãe para a Disney. A viagem para a Disney perfeita é aquela que a criança, os filhos, junto com os pais. Essa é a viagem perfeita. Então vamos lá, primeira exceção, lembrando da viagem perfeita. A criança poderá viajar para a Disney, para fora do país, acompanhada de ambos os pais. E o ECA, o estatuto, ele é claro ao dizer ambos. Tem que estar acompanhada de ambos os pais. Professor,
mas eu sou órfão de mãe, eu sou órfão de pai. Não tem problema. O outro pai leva a certidão de óbito, ok? Eu só tenho meu pai, eu não tenho minha mãe, eu vou viajar com meu pai. Certidão de óbito. Porque o ECA é claro ao dizer ambos os pais. Viagem perfeita, tá? Viagem perfeita, acompanhada de ambos os pais, ok? Professor, infelizmente nem tudo nessa vida é perfeito, tá? Nem tudo nessa vida é perfeito. Vamos começar a trazer as imperfeições e com isso eu trago as próximas exceções. Então a primeira imperfeição é a seguinte, os pais separaram. Normalmente, quando os pais separam, a guarda fica com a mãe. O pai, ele acaba, isso não é todos os pais, às vezes é ali por causa da vida, né? Mas o pai, na maioria das vezes, acaba ficando um pouco ausente, porque não convive ali todo dia. Lógico que hoje temos aí a guarda compartilhada que propicia isso, mas às vezes são de cidades diferentes, né? A mãe vai para outra cidade, então o pai, ele não tem essa capacidade de estar ali presente a todo momento. O que o pai faz? Ele compra o filho. Como é que ele compra o filho? Ele dá presente, inclusive ele fala assim, irei realizar o sonho do meu filho. Na verdade o sonho é dele, o sonho é dele, a gente sabe, mas ele fala, não, vou realizar o sonho do meu filho. Qual é o sonho do filho? Ir para a Disney. Levarei meu filho para Disney, meu filho e minha filha para Disney. Vou levar meu filho para Disney. A mãe vai? Não, ele vai levar o filho, né? Ele, para compensar, leva o filho. Viagem imperfeita. A viagem imperfeita. Não é a viagem dos sonhos da criança, é a viagem um pouco mais imperfeita. Só que neste caso, para que o pai leve o filho na viagem internacional, é necessário que a mãe autorize, autorização por escrito. É necessário que a mãe autorize, autorização por escrito, ok? Existem duas formas de autorização. Existe autorização para a viagem nacional, em que a criança vai acompanhada de pessoa maior de 18 anos, a professora, né? Existe autorização que um pai dá para o outro na viagem internacional. Eu vou te fazer uma pergunta que você vai responder com tranquilidade, e aí você não vai errar nunca mais. Em um desses dois casos, tá? Em um desses dois casos, é necessário que essa autorização tenha firma reconhecida em cartório. Qual dos dois? Ficou fácil, né? É lógico que na viagem internacional, é que é necessária autorização com firma reconhecida. É lógico. Logo, decorrendo o segundo exemplo, é possível que a criança ou adolescente viaje internacionalmente acompanhado de um dos pais, autorizado pelo outro, com firma reconhecida. Lembrando que na viagem nacional não é necessário firma reconhecida. Na viagem internacional é necessária a firma reconhecida. Ok? Vimos a segunda hipótese. Vamos à nossa terceira hipótese. Lembra da nossa viagem perfeita, que foi tornando-se imperfeita? Vamos colocar imperfeições aí. Vamos colocar imperfeições. É o mesmo caso. O pai, separado, vai viajar com o filho. Então, o pai separado vai viajar com o filho. A mãe tem que autorizar, só que eu vou colocar um novo elemento aí. Um novo elemento que faça com que a mãe não autorize. Qual seja? Qual é o elemento? Vocês já sabem. O pai vai viajar com o filho e a namorada do pai. O pai, né, separou e tem uma namorada e fala assim, não, vou levar meu filho e a minha namorada para Disney. A mãe lá do outro lado vai autorizar? É lógico que é uma brincadeira, né? Existem mães e mães, tem mãe que autoriza, normalmente, mas dentro da nossa brincadeira aqui, essa mãe aí não autorizou. Ou seja, ele não é a primeira exceção, viagem acompanhada de ambos os pais, não é a segunda exceção, viagem acompanhada de um dos pais, autorizado pelo outro. A mãe, por que ela não autorizou? Novo elemento ali, ó, tem um novo elemento, ela não autorizou. Aí existe uma terceira hipótese. Terceira hipótese. É possível que a criança e o adolescente viajem de forma internacional, autorizada judicialmente, tá? Autorizada judicialmente. É muito comum cair em prova, cair em concurso o seguinte, essa autorização judicial, ela serve para suprir a ausência de autorização de um dos pais. A autorização judicial serve para isso.
Às vezes o pai é sumido, a mãe não consegue autorização judicial, não consegue autorização dele com firma reconhecida, ela vai e pede para o juiz, juiz da infância e da juventude, juiz, autorize que eu viaje internacionalmente com meu filho, porque eu não consigo autorização do pai, né? O pai está sumido, eu não sei onde ele não manda autorização, está demorando, e a viagem está chegando, vou comprar passagem por autorização judicial. A autorização judicial, ela serve para suprir a ausência de autorização de um dos pais. E um caso, né, um caso comum, um caso que é até uma brincadeira que faz com que você decore. É quando o pai está com a namorada, a mãe não vai autorizar, aí vai no juiz. Perfeito, tranquilo, vamos lá. Fechando a nossa viagem internacional. Tá fechando aqui a nossa viagem internacional. Qual é a regra? É que criança e adolescente não pode viajar internacionalmente. Quais os casos que ela pode viajar? Primeiro, acompanhada de ambos os pais. Ok? Acompanhada de ambos os pais. Segundo, acompanhada de um dos pais autorizado pelo outro com firma reconhecida. Gente, sempre lembrando que se só tem um pai, ele é o responsável. Se só tem um responsável, os pais morreram, aí tem lá uma pessoa que tem a guarda, tem uma avó que cuida, é só ela. Ok? Adotou, aí o pai adotivo é pai, tá? Se adotou, tem o pai e a mãe adotiva. Aí é os dois ali do mesmo jeito, não muda nada. Tudo bem? Então, acompanhada de um dos pais, autorizado por firma reconhecida pelo outro. Terceira hipótese, autorização judicial, tá? Autorização judicial. Existe uma hipótese prevista por uma resolução, vou trazer aqui a resolução para você, por uma resolução do CNJ, é a resolução número 131 do CNJ, que fala o seguinte, só puxando ela aqui. Resolução 131, ela autoriza a resolução 131 de 2016 do CNJ, ela autoriza a viagem internacional, olha só, internacional, desacompanhada dos pais e sem autorização judicial. Eu costumo dizer que é a hipótese do intercâmbio. Qual é o caso? Que o adolescente vai lá para fora, ele tem que ir lá para fora sozinho. No intercâmbio. Ele tem que ir lá para fora sozinho. No intercâmbio. E às vezes não consegue autorização judicial. Quando que é possível? Quando os dois pais autorizam. Aí precisa da autorização de ambos os pais. Isso não está no estatuto, está na resolução 131 de 2016 do CNJ, que autoriza a viagem para o exterior desacompanhada dos pais. Desde que ambos os pais autorizem. Costumo dizer que é a hipótese do intercâmbio. É o sonho da maioria dos adolescentes também, ok? Então, o adolescente pode ir lá para fora, desacompanhado dos pais, mesmo que sem autorização judicial, desde que tenha autorização de ambos os pais. Tá? Os pais não podem ir, então os dois autorizam. É como se os dois estivessem presentes na autorização. Tá? Porque assim, a regra é sempre ter a manifestação de vontade dos dois. No primeiro caso, os dois manifestam a vontade indo. No segundo caso, um manifesta a vontade indo e o outro autorizando. Nesse terceiro caso, os dois manifestam a vontade autorizando. Ok? Então, a manifestação de vontade de ambos os pais é em forma de autorização. Tranquilo? Perfeito? Então, com isso, entendemos como se dá, tá? Entendemos aí como que se dá a viagem internacional. Agora, para testar o seu conhecimento, mais um quiz para mim na tela para testarmos se você está aprendendo realmente. Na tela para mim. Alice, de 10 anos de idade, moradora de Goiânia, Goiás, irá viajar para Salvador, Bahia, e posteriormente para o exterior. Nessa situação hipotética, se estiver acompanhada de se estiver acompanhada de letra A, dos pais, de um dos pais, Alice precisará de autorização judicial para viajar para Salvador e para o exterior. Letra B, estiver acompanhada de um tio, que apresente documento comprovando o parentesco, Alice não precisará de autorização judicial para viajar para Salvador, Bahia. Letra C, de um irmão maior de 18 anos, que apresente documento comprovando o parentesco. Alice não precisará de qualquer tipo de autorização para viajar para o exterior. E letra D, de um dos pais. Alice não precisará de qualquer tipo de autorização para viajar para o exterior. Aqui eu vou fazer uma por uma para você não ter problema nessa questão. Uma por uma aqui comigo. Ó. A letra A ela fala o seguinte:
a autorização de um dos pais. Autorização de um dos pais. Alice precisaria de autorização judicial para viajar para Salvador. Certo ou errado? Se ela está acompanhada de um dos pais, e ela vai de Goiânia para Salvador, ela não precisa de autorização judicial. Nem do outro pai. Porque aqui é uma viagem nacional. Ela é criança, ela tem apenas 10 anos de idade. Mas ela está acompanhada de um dos pais. Logo, ela pode viajar tranquilamente. E a questão só fala para Salvador, né? De Goiânia para Salvador. Não fala da exterior. Se fosse exterior, era outra história. A letra B, ela fala assim, se estiver acompanhada de um tio que apresente documento, nesse caso, não será necessária autorização judicial para viajar para Salvador. A letra B está tratando da viagem nacional também. Viagem de Goiânia para Salvador. Essa questão trazia um conhecimento aprofundado de viagem nacional e de viagem internacional. Os dois ao mesmo tempo. Tinha que saber tudo. Tá? A nossa aula completa, tinha que saber tudo da aula. Então, se ela está acompanhada de um tio que apresente documento na viagem para Salvador, é viagem nacional. Nesse caso, é necessário a autorização judicial? Não, nesse caso não é necessário. Vimos que, se estiver acompanhada de um colateral até o 3º grau maior, né? Porque às vezes o tio é menor de idade também, aí não pode, tem que ser um colateral até o 3º grau maior de idade, maior de 18 anos. Nesse caso, basta a comprovação documental da parentalidade até o 3º grau, tá? Basta a comprovação mediante documento de que é tio. Perfeito? A letra C fala assim, de um irmão maior de 18 anos que apresente o documento. E nesse caso, não precisará de qualquer tipo de autorização para o exterior. Essa daí também está errada, por quê? Também não, porque a anterior está certa. Essa está errada porque na viagem para o exterior, não é possível viajar com um irmão maior de 18 anos comprovando o documento. Somente é possível acompanhada de ambos os pais, acompanhada de um dos pais autorizado pelo outro, ou mediante autorização judicial. E conforme a resolução número 131 de 2016 do CNJ, autorizada por ambos os pais. É somente nessas 4 hipóteses. Então, vou viajar com meu irmão para o exterior, só o documento vale? Não, tem que ter autorização dos pais, ok? Ou judicial, tudo bem? E a letra E fala assim, acompanhada de um dos pais, Alice não precisará de qualquer tipo de autorização para viajar para o exterior. Nesse caso, as mulheres não gostam, porque ela quer viajar com o filho lá para fora e o pai não autoriza. O pai tem que autorizar. Se ela está acompanhada de um dos pais, ela só pode viajar para o exterior se houver autorização do outro pai ou autorização judicial, tá? Somente se houver autorização de um dos pais ou autorização judicial. Já vimos todas as hipóteses de viagem ao exterior, ok? Uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais aprofundada, mas que faz parte do jogo. A ideia é essa, a ideia é pegar você do conhecimento mais raso e levar até o conhecimento mais profundo para que você consiga dominar a matéria e poder acertar qualquer questão. Com isso, corroborando, né? Coloca aí na tela o nosso gabarito. Gabarito letra B. Pode viajar com o tio para Salvador, viagem nacional, desde que comprove o parentesco, tá? Desde que comprove o parentesco. Interessante é que somente com o conhecimento da viagem nacional você era capaz de responder. Somente com o conhecimento da viagem nacional. É a viagem colateral até 3º grau, desde que comprovado documentalmente o parentesco. Era só isso, né? Goiânia para Salvador. Só que a questão trazia elementos da viagem internacional. Por isso que eu deixei para que você aprendesse primeiro as questões sobre viagem internacional para poder acertar a questão no seu todo. Saber por que a letra B estava certa e saber por que todas as outras estavam erradas, tá? Vou aproveitar agora e vou dar uma pincelada num outro tema que é relativo à viagem, tá? Uma pinceladinha, que é a seguinte. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata de crimes. Ele fala sobre crimes. Os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além dos crimes, ele também prevê as chamadas infrações administrativas, que é uma conduta irregular, normalmente praticada por uma empresa, que não é crime. Logo, não tem pena privativa de liberdade, mas normalmente tem pena de multa. Os crimes em espécie, eles estão previstos nos artigos 228, começa lá no 228 do ECA, e vai até o 244, tá? 228 até o 244B. As infrações administrativas começam no 245, tá? 245, e vai até o 258C. O 258C é a empresa que vende a bebida alcoólica,
tá? Isso é crime também, mas também é infração administrativa. Só a critério de curiosidade, na aula específica eu aprofundarei o tema. Mas a minha pergunta aqui agora, é a seguinte: em relação à viagem, tá? Em relação à viagem, se um pai leva um filho lá para fora sem autorização da mãe, a empresa, né? A empresa aérea que leva a criança de forma irregular, sem autorização específica, eu tenho aí crime ou eu tenho uma infração administrativa? A resposta à pergunta, ela está no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de um crime. O 239, ele trata de um crime. O crime é relacionado à viagem internacional. Então, se você descumprir, o crime é praticado por uma pessoa, tá? Então, se uma pessoa, exemplo, o pai, leva o filho lá para fora, viagem internacional, sem a autorização da mãe, ele pratica crime, tá? Sem a autorização da mãe, ele pratica o crime previsto aí no artigo 239 do Código Penal. Tudo bem? Crime, uma pessoa que pratica, tá? Uma pessoa jurídica não pratica crime previsto no ECA. Pessoa jurídica só pratica crime previsto na Lei dos Crimes Ambientais. Tudo bem? Agora, se a empresa aérea, tá? Se a empresa aérea proporciona a viagem de forma irregular, a empresa estará praticando uma infração administrativa, tá? A empresa estará praticando uma infração administrativa. Perfeito? As empresas, os hotéis, né, as pensões ou congêneres, que também hospedam crianças e adolescentes, sem verificar a regularidade, criança e adolescente para se hospedar tem que ter autorização dos pais. Sem essa autorização, a empresa estará praticando infração administrativa, não é crime. Então, o crime aqui é quando uma pessoa promove um ato destinado ao envio para o exterior de uma criança ou adolescente. Parece bobeira, mas imagina comigo o seguinte: o pai, olha só, o pai pega uma autorização da mãe por escrito e viaja com a criança para o exterior. Professor, isso é crime? Pode ser. A autorização está sem firma reconhecida. Crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 239. Promover ato destinado ao envio para o exterior da criança sem as formalidades legais. Qual é a formalidade? Ter a nossa autorização por escrito. Ter a autorização por escrito. Então, já adiantando, a nossa última aula vai ser de crimes. Tá? A nossa última aula eu falarei de crimes. Crimes previstos. Na aula anterior eu falo de ato infracional, a última eu falo de crimes, né? Ato infracional e crime vai ser o que a gente vai continuar aí a falar de atos infracionais e crimes. Então, se você quiser adiantar, aproveite os artigos 228 a 244b do ECA, 228 que trata lá das obrigações dos hospitais, o 244b que trata do crime de corrupção de menores, são crimes do ECA. E as infrações administrativas começam no artigo 245 e vai no artigo 258C. Eu vou te falar uma exceção para te adiantar, tá? A conduta normalmente é crime ou é infração. A conduta normalmente é crime ou é infração administrativa. Só que eu acabei de falar um caso em que a pessoa responde por crime e a empresa por infração. Tem um outro caso interessante, que é a venda de bebidas alcoólicas. Tá? Em relação à venda de bebidas alcoólicas, tem crime, que é vender bebida alcoólica para menor, e tem infração também, que é o 258C. Empresa, infração, pessoa, crime. Tudo bem? Com isso, acredito que eu consegui exaurir a questão da viagem, a autorização para viajar em relação à criança e adolescente. Falei com você em relação à primeira viagem nacionais, que é para fora da comarca, que só existe restrição para a criança não pode, desde que esteja acompanhada dos pais, basta um só, mesmo que não tenha guarda, autorizada judicialmente, a autorização pode ter validade por 2 anos, inclusive na viagem internacional, agora eu posso falar, essa autorização judicial também é válida lá, com validade por 2 anos. Comarca contígua, desde que no mesmo estado da federação, ou então mesma região metropolitana, ou acompanhado de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, desde que comprovado documentalmente o parentesco, e por último, acompanhado de pessoa maior, desde que esteja autorizado por um dos pais. Em relação à viagem internacional, a restrição se aplica à criança e adolescente. Eles não podem, não podem, em regra, mas poderão,
Se estiverem acompanhado de ambos os pais, primeira hipótese. Segunda hipótese, acompanhado de um dos pais, autorizado pelo outro pai, com firma reconhecida. Terceira hipótese, autorizado judicialmente, lembrando que essa autorização pode ser válida por 2 anos. O juiz não pode dar de ofício, tem que ter pedido da pessoa interessada. E última hipótese, que não é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é prevista na resolução número 131 de 2016 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, autorizada por ambos os pais, tá? Autorizada por ambos os pais. E por último, em relação à hospedagem, que nem criança ou adolescente pode se hospedar se não estiver acompanhada ou autorizada pelos pais, ok? Com isso, espero você na próxima aula. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.